Olá a todos, eu recebi pelo WhatsApp um texto curto que é atribuído a Kitty O'Meara, não sei se é esta a pronúncia, mas é um texto muito interessante a respeito da situação que vivemos atualmente no mundo todo. Esse texto diz ter sido atribuído então a esta pessoa que eu pesquisei e não consegui saber de quem se trataria. Portanto, pode ser um pseudônimo, um nome que alguém utiliza, um nome falso, mas que teria sido pensado e expressado por um jornalista da Itália. Como todos sabem, a população da Itália está passando por um momento terrível, né? Os italianos, de uma maneira geral, mais que em outros locais do mundo, outros países, a situação lá é bastante complicada, especialmente para os idosos. E as palavras a seguir, então, deram ponto de partida a este outro texto que quero compartilhar com vocês. É o seguinte: e as pessoas ficaram em casa, e leu livros, e descansou, e ouviu, e se exercitou, e fez arte, e jogou jogos, e aprendeu novas maneiras de ser, e ainda estava. E ouviu mais profundamente. Alguns meditavam, outros oravam, outros dançavam. Alguns encontraram suas sombras. E o povo começou a pensar de maneira diferente. E o povo se curou. E na ausência de pessoas vivendo de maneiras ignorantes, perigosas, em mente e sem coração, a terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se uniram novamente, sofreram suas perdas. Fizeram novas escolhas, sonharam novas imagens e criaram novas maneiras de viver e curar a terra completamente como haviam sido curadas. A partir desse texto, nessa pesquisa que eu fiz, tive acesso a um outro texto. Na verdade, é o editorial do Barbados Today. É um jornal da ilha de Barbados, que fica no Caribe, uma pequena ilha que tem cerca de 250 mil habitantes, local essencialmente turístico, na América Central, no Caribe. E, antes desse texto, uma outra citação, que é atribuída ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, discurso inaugural de 4 de março de 1933, que diz o seguinte: deixe-me afirmar minha firme convicção de que a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Terror sem nome, irracional e injustificado que paralisa os esforços necessários para converter o retiro em avanço. Tá? Em seguida vem o editorial então do jornal lá, o Barbados Today, cujo título é Deixe o bem se tornar viral. Vem a hora, vem uma nação, as crises, as pessoas, comunitárias ou nacionais, permitem separar o joio do trigo. O melhor e o pior de nossos comportamentos são amplos para que todos vejam quem realmente somos quando as proverbiais fichas caem. Em um desastre, nos é dada a opção, muitas vezes difícil, de ser egoísta ou altruísta, uma nação de tomadores ou doadores. Nossa verdadeira autoimagem é um produto não de sucesso, mas de adversidade. Nesta crise de vírus, somos forçados a entender quem realmente somos ou devemos ser. A acumulação e compra de pânico, a manipulação de preços, o idiota zombando de bons conselhos de saúde pública, a preferência por fofocas, a propensão a compartilhar tweets e postagens não verificados sobre fatos concretos desprezados pelas instituições. E pura ganância, avareza, maldade e cinismo. Tudo ainda pode ser o epitáfio de uma nação tão consumida pela negatividade
que pereceu bem antes de uma doença se manifestar. Nós, humanos, já estivemos assim antes, 600 anos atrás. A praga e a peste encheram o vácuo de consideração, atenção e razão. Ou podemos optar por traçar um curso diferente. Podemos até começar a olhar para os revestimentos prateados e os horizontes dourados, mais ensolarados, além das nuvens escuras de desespero e doença. Em um nível pessoal, social e político, devemos estar preparados para alcançar aprofundamento dentro de nós mesmos e fazer com que não seja o pior, mas o melhor de quem somos. Tomemos, por exemplo, nossa ilusória segurança alimentar. Talvez agora, muito agora, possamos começar a confiar em nós mesmos para nos alimentar. À medida que os aviões param de voar e os navios param de navegar no norte. Talvez agora possamos dar uma olhada mais séria nas cestas de pão grandes e pequenas mais perto de casa. Aí, como se trata de um texto lá da ilha de Barbados, citado aqui, mais perto de casa, do Suriname a São Vicente e Dominica, uma questão mais regional. E ainda uma outra citação regional. Talvez agora, em vez de depender de navios de cruzeiro carregados e aviões embalados para o nosso pão diário, poderíamos começar a fixar nosso destino econômico em oportunidades de crescimento sustentável. A questão da sustentabilidade é quando se tem se detém condições, uma estrutura para que possa viver com aquilo que se tem à sua volta, no seu país ou na sua cidade, enfim, ser autossustentável. E aí é colocado aqui para essa questão mais local. Ainda podemos encontrar novas áreas de autoconfiança em ciência e tecnologia e em pesquisa e desenvolvimento caseiros. Isso serve para qualquer país do mundo. Em nossos locais de culto, ainda podemos ver a sabedoria do distanciamento social temporário, prevenindo contra a perda permanente de paroquianos com maior risco de letalidade de um vírus, e não como uma desculpa para evitar escurecer a porta de uma igreja, mesquita ou templo. Podemos até começar a ter orgulho de nós mesmos, satisfeitos por, pela primeira vez, nossos líderes em todos os níveis terem agido não em estreita consideração pessoal, mas no interesse público. Talvez nós, o povo, seja nosso legado para aqueles que sobreviverem a nós, supondo que façamos o necessário para sobreviver a um ataque viral. Para os cristãos, a atual temporada da Quaresma é uma oportunidade de reflexão e autoavaliação, uma chance de tomar novas precauções, de nos armar contra o mar de problemas e opor-se a eles, acabar com eles. Mas talvez agora, na solidão que está pendente para muitos, na auto-quarentena, possamos encontrar um momento para estar em paz consigo mesmo como povo. Reuniões com mais de 100 pessoas podem ser adiadas, ou até menos pessoas, né? Mas não devemos adiar nossa atenção para o estranho, ou cuidar dos parentes idosos em nosso meio. E o amigo em necessidade é realmente um amigo. O capitalismo é uma criatura engraçada. Mesmo que a ortodoxia determine que o mercado livre deve ser livre para buscar seu valor máximo, permanecem salvaguardas, válvulas de segurança e disjuntores embutidos quando o mercado começa a falhar. Vimos as bolsas de valores suspenderem as negociações, anunciar pacotes de estímulo e prometer resgates de indústrias. Finalmente, parece haver uma aceitação relutante de que muitos dos mais pobres e vulneráveis de nossa sociedade sofrem mais nesta crise. Talvez
esses eventos nos encorajem a tirar férias da economia, pois que a recuperação econômica é possível se milhares de pessoas adoecem e morrem. Qual seria o sentido do produto interno bruto à luz de uma tragédia interna bruta? Talvez, então, a solução possa ser encontrada nessas palavras que, para repetir uma frase da idade mais apropriada do que nunca, deveriam tornar-se virais. Atribuída, então, ao jornal, esse editorial de Barbados, colocamos essa reflexão. Nós temos esse período que nós não sabemos o que virá pela frente, temos uma ideia, mas ninguém no planeta, creio que saiba como a coisa se resolverá. O que nós podemos fazer é nos resolvermos como povo, como pessoas. Refletirmos e encararmos com a devida responsabilidade e seriedade que o momento se apresenta, nos resguardarmos e, se possível, até nos enclausurarmos. Não? E nós mesmos, na medida que nós nos reconhecermos, buscarmos a quem nós somos efetivamente. Mas também fisicamente, um certo isolamento, como já vimos adotando aqui em casa de uma certa maneira, saindo só para o estritamente necessário, para quem sabe tenhamos um efeito mais um efeito que não seja nocivo a minha família, as pessoas que a gente ama, as pessoas que convivem em nossa cidade, nossa rua, nosso bairro, enfim, no país, no mundo. Então todos temos essa consciência e que usemos esse período para buscar essa reflexão junto com Deus e que Ele nos abençoe, que Jesus abençoe a todos e que nós tenhamos então um período de aprendizado e possamos sair bem dessa da melhor maneira possível ou como se apresentar a situação. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos nós. Obrigado.